boa noite a todos. Meu nome é Carolina Giovanelli, eu sou editora aqui da Veja São Paulo e hoje a gente está aqui com o Arnaldo Seixas, é o psicólogo que escreve para a gente o blog Em Terapia. E hoje ele vai tirar umas dúvidas para a gente sobre terapia mesmo, como escolher o psicólogo. Então, Arnaldo, primeiro, obrigada por estar aqui. E aí, qual que é o primeiro passo? Acho que primeiro a pessoa tem que querer, obviamente, né? Mas aí, a partir daí, o que ela tem que fazer? Perfeito. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que está participando. Prazer estar aqui novamente. Você falou bem, né, Carol? O primeiro passo, né, para quem quer começar uma psicoterapia é querer. Às vezes, além do querer, tem uma necessidade também, né? Mesmo quando a pessoa não quer, ela às vezes está num quadro patológico de sofrimento muito intenso e aí, por orientação do médico ou por uma dica de algum parente, a pessoa ela se vê na necessidade de procurar um terapeuta. A psicologia, né, assim como outras carreiras, tem um problema de... tem profissionais bons e profissionais ruins, né? Então é importante fazer uma busca, sim, né, antes de começar a psicoterapia, e procurar pelos melhores profissionais. Esse é eu diria que o primeiro, segundo passo. Legal. Lembrando que quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui para o nosso Facebook, que a gente está acompanhando, eu pergunto aqui para o Arnaldo. Aí, assim, como saber se o terapeuta é o certo? É só se ele diz o que eu quero ouvir, se eu não quero ouvir, se ele fala muito, se ele fala pouco? Perfeito. Na verdade, como tem diferença entre abordagens e métodos de trabalho na terapia, né, falando de forma bem genérica, as teorias que são psicanalíticas, é mais comum que o terapeuta fale menos e seja um pouco menos diretivo, porque é um método diferente de trabalho. Terapias como a terapia comportamental ou a cognitivo-comportamental, o psicólogo é um pouco mais diretivo, ele fala mais. Então, para escolher entre as abordagens diferentes, às vezes é importante a demanda que a pessoa tem, principalmente quando há um processo patológico e houve um encaminhamento, mas às vezes também é o critério da própria pessoa, né? Tem gente que não se sente bem ou não está no momento, às vezes, de fazer um processo psicanalítico, né, que é um olhar muito para dentro da pessoa mesmo, de autoconhecimento. Então, a pessoa procura profissionais que trabalham com métodos mais interativos. Da mesma forma, às vezes, a pessoa não se sente bem de estar com um terapeuta que intervém mais. Então, ela provavelmente vai procurar uma abordagem mais psicanalítica em que ele possa falar mais livremente, né? É importante saber, né, que para quem não tem um processo patológico e uma indicação explícita para terapia, os dois caminhos vão levar mais ou menos aos mesmos lugares, só que os caminhos são diferentes. Agora, quando há uma indicação explícita, aí sim a abordagem é importante. E é importante considerar a indicação que muitas vezes vem do psiquiatra, do médico do pronto-socorro e assim por diante. E aí, como que a pessoa procura? Qual é o primeiro passo? Então, assim, é por indicação, eu procuro no meu convênio? Como começar esse primeiro passo? Perfeito. Quando há profissionais, né, do convênio médico, né, claro que é o mais confortável, sempre há um pequeno inconveniente, porque os convênios eles são obrigados a cobrir no mínimo 12 sessões por ano, que dá uma sessão por mês. Dependendo do diagnóstico, né, então necessariamente tem que haver o encaminhamento de um médico também do convênio que seja prévio à procura do terapeuta. Dependendo do diagnóstico, vai haver uma concessão de mais sessões, mas isso não é tão comum. Então, mesmo que a pessoa procure, né, pelo convênio, ela muitas vezes vai precisar pagar e arcar com uma parte das sessões, né? Quando não é o caso do convênio, é importante sim a indicação, né? Quer dizer, algum parente, amigo ou algum profissional de saúde que já conhece aquele terapeuta, ele faz essa indicação e isso já é um ganho. Se você confia naquele médico, naquele profissional que te indicou o terapeuta, provavelmente esse terapeuta é bom e competente. Se você não tem a indicação,
O melhor é procurar nas universidades, né? As universidades normalmente têm uma rede boa, né, de profissionais que pode indicar, e mesmo quando você recebe alguma indicação e você reúne 2 ou 3 nomes de profissionais, é importante você próprio fazer uma pesquisa prévia, né? Então a primeira coisa é ir lá no Google, né, e colocar o nome do profissional, procurar se há referências, né? Na verdade, se o profissional não aparece muito na internet, não quer dizer que ele é um profissional ruim. Mas se aparecer coisas ruins, é provável que ele tenha pendências e que ele não seja um profissional tão capacitado. Vale a pena entrar no site do Conselho Federal de Psicologia. Lá você pode procurar qualquer psicólogo que trabalhe no Brasil. Todos têm que ter o registro, na verdade, no Conselho Regional, mas o Conselho Federal vai ter os profissionais do Brasil inteiro. Então você vai verificar lá se o registro daquele profissional está ativo. Se estiver ativo, ele pode te atender. E um recurso também que ajuda muito é o Currículo Lattes. É uma plataforma ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em que todo mundo que tem alguma experiência acadêmica, né, tem um currículo Lattes. Então lá vale a pena porque você vai ver publicações daquele profissional, se ele participa ou não de congressos. Então o currículo Lattes, né, dá uma sensação, dá uma noção sobre o quão atualizado aquele profissional está, né? Então essas informações iniciais normalmente já são suficientes para você poder entrar em contato com o profissional e marcar uma primeira consulta. E no quesito privado, né, é um assunto delicado, mas necessário dinheiro, quanto eu pago? É caro, é barato? Como estipular isso? Perfeito. O valor da sessão de psicoterapia varia bastante, né? O site do Conselho Federal de Psicologia, aliás, tem um texto, né, no blog da Veja São Paulo que saiu hoje. O blog chama Em Terapia. E lá tem um texto com todo esse roteiro que a gente está conversando aqui, e lá tem um link para uma página do Conselho Federal de Psicologia com a tabela de honorários. Então é importante se referenciar por lá. Eu diria que quem tiver muito abaixo, né, profissionais cobram valores muito abaixo do valor de referência do Conselho Federal, possivelmente é um profissional que não está muito bem habilitado para a prática clínica. Óbvio que tem exceções, né? Então, de novo, as universidades têm convênio com vários profissionais que são capacitados e habilitados e eles cobram muitas vezes o valor em conta, né? Lá na tabela do Conselho Federal, o valor médio, se eu me lembro bem, está em torno de R$ 170, né? Tem profissionais que cobram bem acima desse valor, e tem profissionais que cobram um pouco abaixo desse valor. Eu diria assim, como dica para esse momento, né, a gente está em 2017, quem cobra abaixo de R$100, eu me preocuparia um pouco, né? Mas enfim, né, de novo, não é que quem cobra abaixo não é competente, mas é uma informação que precisa ser levada em conta. A Cacá Ortega falou aqui, passei por um do convênio e não resolveu nada, paguei por fora, fiquei até sem medicação e bem melhor. A Maria Lissan falou, eu diria que tem gente que tem diploma e gente que tem diploma e qualidade, mas acho que isso é relativo. O diploma precisa ter, né? Sim, sem dúvida. Mas é relativo à qualidade do profissional. É verdade. Não, o diploma é importante mesmo e da mesma forma que eu estava falando em relação ao valor. Um profissional que se formou numa universidade que não é tão reconhecida não significa que ele é um mau profissional. Ele é um profissional que se formou numa universidade menos reconhecida, mas ele pode, muitas vezes, ter feito uma trajetória interessante de pós-graduação, de pesquisa, de especialização. Mas, enfim, o diploma é essencial. Quando você consultar o nome do profissional no Conselho de Psicologia e o registro aparecer ativo, significa, claro, que aquele profissional está em dia com as obrigações. Uma delas é a própria graduação que está comprovada no conselho. Legal. E aí, saber quando parar? Porque, assim, às vezes acho que o paciente tem a noção de que está pronto, mas ele não recebe alta, fica aquela sensação, às vezes, de repetição do que está falando. Quando saber que chega?
Perfeito. Isso tem a ver, talvez, com a primeira sessão de psicoterapia, né? Que é uma coisa para se avaliar também. O terapeuta, ele precisa ter muita clareza na exposição para o paciente na primeira sessão de qual é a forma de trabalho dele, qual é o método que ele segue, de que forma ele trabalha e qual é a trajetória que ele enxerga para aquele paciente, né? Se a coisa fica solta, né? Então veja, né? Vou voltar lá no exemplo da psicanálise. A psicanálise é um trabalho por excelência que ele é indefinido no tempo, né? A gente pode passar a vida, né, fazendo psicanálise. Agora, isso precisa estar bem estabelecido desde o começo do trabalho, porque senão a pessoa começa a psicoterapia com a expectativa de resolução para uma demanda, então ela quer enxergar a resolução daquela demanda já no primeiro dia. Não vai acontecer uma mudança ou uma resolução em poucas semanas. Os trabalhos de psicoterapia duram no mínimo alguns meses, né? Mas pelo menos é importante que esteja claro entre o terapeuta e o paciente quais são as demandas que vão ser trabalhadas. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que vêm com uma demanda, a gente trabalha ali aproximadamente um ano e quando a gente encerra, né, aquele ciclo, porque a gente conseguiu lidar com aquela demanda, o paciente recebe alta. E muitas vezes, nesse momento, o paciente opta por continuar em terapia. Só que aí é uma decisão dele, né? A escolha dele, o que significa também que ele vai poder interromper a qualquer momento, né? Porque, de fato, se isso não fica claro entre o paciente e o profissional, o terapeuta, às vezes o paciente fica pouco à vontade, ele quer parar e às vezes não consegue dizer aquilo para o terapeuta. Isso é muito ruim, né? Uhum. Quer dizer, o objetivo da terapia é exatamente desenvolver a autonomia e não a dependência. E se o terapeuta fala muito sobre ele mesmo, ou vira amigo, posso sair para beber com o terapeuta depois? São coisas separadas ou não? É proibido? Durante a terapia, de forma alguma, né? Porque, aliás, esse é um critério também na hora que você estiver escolhendo o terapeuta. Você vai perceber isso logo no começo da intervenção. É natural que às vezes o terapeuta fale de si próprio, né? Ele pode dar um exemplo dentro do contexto daquilo que está sendo trabalhado, de dizer, eu também visitei essa cidade que você visitou, eu fiz essa viagem também, mas são coisas muito pontuais. Se o terapeuta começa a recorrentemente falar dele próprio, isso é um sinal de alerta, né? Porque se o terapeuta fala dele, é porque o foco da atenção dele não está mais na demanda do paciente. É bem simples, né? Quer dizer, não tem como o terapeuta falar frequentemente dele e manter o foco da atenção profissional, clínica, sobre a demanda do paciente. Legal. A Ingrid Vieira perguntou aqui, como saber escolher o melhor terapeuta quando você já está em tratamento e tem que mudar de profissional devido à alteração de convênio? Acho que nesse caso funciona também para você pegar um primeiro terapeuta, né? Você tinha citado de você fazer algumas consultas com profissionais diferentes, qual que é a melhor opção aí? Exato. Aliás, esse é um caso interessante, né? Porque se ela tem, né? Se você tem um bom vínculo já com seu terapeuta atual, que é ligado ao seu convênio, ele próprio pode fazer uma indicação, né, para um outro profissional, ele já te conhecendo, ele provavelmente vai conseguir te indicar um profissional que vai atender bem sua demanda. Ainda assim vai depender dessa primeira sessão, porque no fim das contas, o mais importante é você se sentir à vontade com aquele terapeuta. Se você se sente à vontade, as chances do trabalho funcionar bem e você se sentir bem é muito grande. Às vezes, depois da primeira sessão, você gostou do terapeuta, mas tem algumas dúvidas, vale sim a pena marcar uma primeira sessão com outro profissional. Uhum. E aí, essa coisa de ambiente, decoração de consultório, eu tenho que levar isso em conta ou não? Tá certo. Até no texto lá eu brinquei um pouco, né? Que eu falei, o consultório não precisa ser um lugar assim premiado, né, aí nas revistas de decoração e assim por diante. Mas é importante, claro, que seja um ambiente limpo,
que seja um ambiente aconchegante, que seja um ambiente agradável para você estar. E em relação à estrutura física, vale a pena, é essencial prestar muita atenção na estrutura física em relação ao sigilo, né? Se você está na sala de espera do psicólogo e você consegue ouvir a conversa que ele está tendo com o paciente anterior a você, é isso, né? Quando você estiver lá falando, né, alguém que estiver do lado de fora pode ouvir também. Essa é uma questão realmente importante, porque é importante garantir o sigilo, né? Uhum. E eu posso dividir o psicólogo com a família? Por exemplo, minha mãe fazer o mesmo psicólogo, um amigo fazer o mesmo psicólogo, ou não é indicado? Não é indicado. Em raríssimos casos, né, às vezes há uma indicação para haver essa aproximação, mas normalmente ela está no contexto da demanda do próprio paciente, né? Um exemplo pacientes que têm diagnóstico no espectro autista, que você tem que envolver a família, ou na dependência química isso acontece. Agora, a terapia individual não é aconselhável que o mesmo terapeuta atenda duas pessoas da mesma família, ou mesmo duas pessoas do mesmo círculo, né? Dois amigos assim muito próximos fazerem terapia com o mesmo profissional não é aconselhável, né? Legal. A Maria Aparecida Silva falou assim: já troquei de psicoterapeuta várias vezes. Isso é bom ou é ruim? É difícil dizer, né? Porque eu perguntaria primeiro como é que foi sua experiência com cada um. Talvez você diga que a experiência foi boa, né, com cada um deles. E eu enxergo muitas possibilidades que explicam por que ela mudou. Agora, se você está mudando, né, e já mudou várias vezes de terapeuta, porque você não conseguiu se adaptar a nenhum deles, sim, é uma questão que preocupa. E aí tem duas hipóteses, né? A primeira é que tem a ver mesmo com os profissionais, né, que você consultou, mas pode ser também que tenha a ver com alguma inquietação sua, algum desconforto, mas que aí ele precisa ser trabalhado na própria terapia. Legal. Uma última pergunta, é legal todo mundo fazer terapia ou tem gente que você fala, não, acho que não vale a pena? Essa é uma pergunta interessante, né? A terapia, de um modo geral, faz bem para qualquer pessoa que esteja ou em situação de necessidade ou que queira muito fazer. Então, também não é obrigatório, né? A gente passa por momentos diferentes ao longo da vida, né? Então, às vezes, você está no momento para fazer a psicoterapia, você pode fazer por anos e aquele processo te fazer bem, e pode ser que haja momentos na sua vida em que você prefira não fazer, não tem problema também. Tem mais uma pergunta, menti. Juliane perguntou, como eu escolho a linha do psicólogo? Como eu sei qual é o mais adequado para mim? Perfeito. Essa história da linha, né, muitas pessoas têm mesmo essa dúvida, mas, como eu estava falando no começo, ou a indicação do método, né, da abordagem, da linha de trabalho já está definida por algum médico que fez o encaminhamento, ou porque a própria pessoa já tem uma bagagem de leitura, ela já entende as diferenças entre as abordagens e ela procura o profissional já sabendo. Se não é assim, eu diria que a melhor coisa é você ir até o profissional sem se preocupar tanto com essa questão, porque você vai descobrir isso logo no começo ali com o profissional que você procurou. Pode ser que o profissional seja bom, tenha rolado a empatia, mas você perceba que aquele método não é confortável para você. Mas então, só para dizer, o melhor é você se expor, ter uma primeira experiência para aí sim saber qual é a que você prefere ou qual é a que você precisa. Legal, obrigada, Arnaldo, pela participação, obrigada aos leitores que participaram também. Quem tiver mais dúvida é só entrar no blog do Arnaldo, chama Em Terapia e está lá no site da Vejinha. Obrigada e boa noite.